Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Bookaholic. No vídeo de hoje então eu tô aqui pra entregar pra vocês o terceiro episódio, o segundo update do nosso projeto de leitura coletiva de A Roda do Tempo. E hoje a gente vai conversar sobre mais dois arcos do primeiro volume, que é O Olho do Mundo. Se você não sabe que projeto é esse, se você caiu de paraquedas por aqui, ou então esse é o primeiro vídeo do projeto que você tá vendo e você gostaria de acompanhar os próximos, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui nos cards, tá? É o link pra playlist completa, com todos os episódios, bem como episódios de apresentação e tudo mais. E é lá que eu vou reunir não só as leituras coletivas, mas também todos os outros conteúdos que eu for produzir sobre A Roda do Tempo. Então se esse é um conteúdo que você gosta, se você gosta dessa série também, que é a minha série preferida da vida inteira, diga-se de passagem, não deixe de conferir essa playlist, se inscrever aqui embaixo no canal e também clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição, catarse.me/bookaholic. Apoiando com a partir de R$10 por mês, você apoia financeiramente aqui o meu trabalho e me permite viver com muito conforto e com muita dignidade. Além, é claro, de ter acesso a diversos benefícios, tá? Vídeos exclusivos, grupo comigo no WhatsApp, enfim. É importante falar pra vocês que eu faço esse projeto aqui de coração mesmo, porque é a minha série favorita, porque eu acho que outras pessoas têm que conhecer e têm que ler também. Mas esse aqui é um projeto que não se paga, porque os vídeos não desempenham tão bem assim, a ponto de pagar a edição do vídeo, por exemplo. Então, se você gosta do meu trabalho e quer que eu continue fazendo essa série, por gentileza, torne-se um membro do Catarse clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Caso você não tenha assistido o primeiro update, eu recomendo que você assista, tá lá em cima, mas esses vídeos são divididos em tópicos, basicamente. A gente tem 3 partes principais do vídeo e eu quero já começar a inventar mais firula. Na primeira parte, eu pretendo responder as perguntas que vocês deixaram no vídeo anterior, sempre que possível, então sinta-se à vontade pra deixar suas perguntas aqui embaixo nos comentários, tá? Não vale botar no grupo do WhatsApp, porque essas mensagens vão se perder, então, por favor, deixe as suas perguntas sobre esse capítulo aqui embaixo. E a segunda e a terceira parte são basicamente a gente comentando arcos do livro. Com a ajuda do Watch We Read, um post que aconteceu há mais de 10 anos no site da Tora, eu dividi o livro em 7 arcos e a cada vídeo a gente tá comentando sobre 2 arcos do primeiro livro. No primeiro update a gente comentou então sobre a fuga de Dois Rios e a fuga de Baerlon. Agora a gente comenta sobre a chegada em Shadar Logoth e vamos terminar bem mais lá pra frente, não vou dar spoiler pra ninguém. Mas basicamente o que você precisa saber é que a gente vai começar exatamente de onde o primeiro vídeo terminou, que é no capítulo 19, e o primeiro capítulo, né, desse vídeo aqui vai se encerrar então no capítulo 26, que é um arco específico do livro, né? E o segundo arco sobre o qual a gente vai comentar aqui começa, obviamente, no capítulo 27 e vai até o capítulo 35. Eu faço dessa forma porque você pode assistir só metade do vídeo e aí ler, enfim, você não precisa ler todos os capítulos pra ver o vídeo de uma vez só, você pode dividir a sua leitura aí e ler sem pegar nenhum spoiler. Pra sua ajuda, o índice tá aqui embaixo na descrição e tem também na barrinha do vídeo. E na última parte, então, é pra ser meio que a parte de spoiler da série inteira, vai ficar avisado, podem ficar tranquilos, mas eu não fiz no primeiro vídeo, não sei se vou fazer nesse aqui ainda, porque como vocês devem ter percebido, eu tô me estruturando ainda, tô aprendendo a fazer isso aqui, que é uma coisa que eu não tô acostumada a fazer, né? Esses vídeos de resumo, enfim, leitura coletiva, assim, bem detalhadinha. Mas, enfim, bora lá. No último vídeo, a gente terminou então no capítulo, no momento exato que eles adentram, né, que eles veem os portões de Shadar Logoth, uma cidade também conhecida como Arithal. Shadar Logoth era, na verdade, uma cidade muito grande, ela, por ficar próxima ali ao rio, era basicamente o único acesso que tinha ela, porque se você for ver no mapa, a cidade ela é meio que isolada, assim, ela era muito frequentada por mercadores e coisas do tipo. E que, apesar disso, era uma cidade muito grande, eles tinham muito dinheiro, era uma cidade muito imponente mesmo, e a galera ali de Shadar Logoth tinha realmente muita cueca. A questão toda é que eles percebem que no momento que eles entram em Shadar Logoth, até um pouco antes, na verdade, os Trollocs ficam com medo. E aí fica já aqui a pergunta, né? Por que raios eles decidem que eles vão se esconder numa cidade em que os Trollocs têm medo de entrar? Mas enfim, a Moraine acha que essa é uma boa ideia. Vamos começar a chamar ela de Morena. Eu acho que é um bom apelidinho carinhoso pra gente usar pra ela aqui, ó. A história segue um pouquinho ali, eles se alojam num prédio ali específico, digamos assim. A Moraine fala um pouco mais pra frente também que ela cercou o local com algumas marcas, assim, né? Alguns glifos, eu não sei como explicar words em inglês. E, obviamente, Mat, Perrin e Randy estão com fofo no friquito e eles decidem que eles vão explorar a cidade. E aqui eu já quero dizer pra vocês que eu quero saber muito, na verdade, o ponto de vista de vocês, porque mesmo antes de ver a série, eu já achava Shadar Logoth um lugar muito bonito. Existe uma certa diferença ali do que eu me lembrava de Shadar Logoth, porque eu já tinha uma ideia, assim, de que ela já era toda preta, ela era toda, assim, sinistra e tal, e
não, né? Eles chegam lá, inclusive, próximo ao pôr do sol. O Robert Jordan passa um tempo descrevendo o sol batendo nas pedras e tudo mais, e realmente uma descrição muito bonita. E depois, mais pra frente, né, a gente sabe que vai ter essa mudança de chave e a cidade vai ficar realmente escura e tudo mais, e eu fico imaginando, assim, o pavor que seria viver esse rolê inteiro, porque não só o diabo tá em formato de fumaça correndo atrás de você, como o local que você tá é, tipo, uma cidade com um grande castelo, tipo um castelo, assim, várias torres e tudo mais, torres quebradas, lugares abandonados e coisas do tipo. Muito creepy, mas enfim, né, uma boa história de fantasia tem que ter situações periclitantes sim, porque senão, num determinado momento ali, então, depois que eles ativaram o modo aventuresco deles no pior momento possível, eles estão conversando sobre subir numa próxima torre muito alta, até que eles escutam uma vozinha atrás deles, e esse cara vai dizer que ele é Mordeth, e que, basicamente, ele descobriu um tesouro ali, só que ele não é capaz de carregar. E aqui, meio que, a gente chega num ponto que me irrita um pouco do Matt, que é o meu personagem favorito, já falei isso 1 bilhão de vezes aqui no canal, mas é uma coisa que, realmente, assim, é um traço de personalidade, então tá tudo bem, mas às vezes me irrita um pouco que essa coisa do Matt ser muito desligado da realidade. Também não vou ficar aqui só julgando o pobre coitado, porque nenhum desses meninos tem qualquer cerebelo dentro da cabeça, porque eles são muito desmiolados, eles são muito sem noção. Isso é é fato. Mas o Matt então acaba se convencendo muito rápido, o Mordeth não precisa tocar nem 3 palavras assim com ele, e eles decidem que eles vão entrar dentro de um prédio e descer várias vezes e fazer várias curvas, isso tudo no escuro, vale salientar, tá bom? Sem luz. Depois que eles chegam nessa sala, de fato existe um tesouro, de fato existe muito dinheiro, muita grana, colares e coisas do tipo, adagas muito bonitas, inclusive o Matt pega uma adaga, ele olha uma adaga muito bonita. Num determinado momento, o Mordeth vai então começar a se expandir, e aqui eu gostaria de fazer um adendo, porque da primeira vez que eu li esse livro, eu li em português, e eu não sei do ponto de vista de vocês, mas eu imaginei ele inflando igual um balão. Entendeu? Mas não é muito o que acontece, ele vai meio que se dissipando assim e virando sombras, o que é muito curioso também, porque logo antes dele começar a se dissipar lá, o Randy percebe que apesar de terem alguns archotes nas paredes de onde está o tesouro, o Mordeth mesmo não faz sombra. E uma coisa que, um paralelo que eu cheguei a traçar também, é justamente com a coisa toda dos Myrddraal, né, dos desvanecidos, porque fato é, eles não sofrem, eles não são tocados, digamos assim, pelo vento. Então se ele tá em cima lá do cavalinho dele, o manto dele não se mexe com o vento, né? Isso é uma coisa muito importante, né? No primeiro vídeo que a gente fez, o Randy fala bastante sobre isso, é um meio pelo qual eles identificam um desvanecido. Mas será que um desvanecido tem sombra? Será que esse desvanecido de fato tá lá? Porque o Mordeth talvez não esteja, ou ele só não queira ter sombra. Enfim, o que vocês acham dessa situação toda? Deixa aqui embaixo nos comentários. A partir daqui a gente vai ter uma cena de perseguição, digamos assim, eu achei isso bem creepy, até o momento que eles voltam, então, que eles chegam em casa, entre muitas aspas, e reencontram a Moiraine, o Len, o Tom e a Egwene. Eles decidem que eles vão sair imediatamente dali de Shadar Logoth, mas uma coisa interpela o caminho deles, né? Uma coisa que eles vão chamar aqui de Mashadar acaba ameaçando a vida deles. O que é Mashadar? Isso eu gostei muito de como foi retratado na série, mas é meio que uma massa negra disforme que sai engolindo e comendo tudo pelo caminho. A cidade de Shadar Logoth como um todo tá maculada. E esse ponto da história é muito importante, não só porque a gente tá vendo um perigo muito grande, em questão de tamanho mesmo, um perigo que eles não tinham encontrado nada parecido fisicamente, presencialmente. Não só é um momento de virada por conta disso, mas também porque o grupo acaba se separando. Coisas acontecem e vai meio que cada um pra um lado. Então, Perrin e Egwene se perdem e se encontram depois e vão viver uma jornada sozinhos. Moiraine, Lan e Nynaeve vão se separar também e vão tentar sobreviver. E os 3 que sobram, Matt, Randy e Tom, acabam se encontrando ali e também vão viver parte dessa jornada sozinho. Uma coisa muito legal que saltou muito os meus olhos quando eu tava lendo, tanto pela primeira vez quanto agora nessa releitura, é que o momento que eles se separam é exatamente no capítulo 20. E esse é o primeiro capítulo do livro inteiro que não é narrado do ponto de vista do Randy. E a partir daqui a gente tem uma coisa muito legal que é o seguinte: eu, Alec, já li todos os livros, e uma coisa que eu digo pra vocês, com um pouco de pesar, assim, uma coisa que me entristece um pouco porque eu gostaria que fosse um pouco diferente, é que esses personagens, eles são muito pouco introspectivos, eu diria, os personagens de ponto de vista. Então esses personagens fazem muitos poucos comentários a respeito de si mesmo. Então você não tem o Perrin pensando com ele mesmo coisas sobre ele mesmo, entendeu? Obviamente a gente tem acesso aos pensamentos dos personagens, mas é pensamento do que eles vão fazer naquela batalha, é pensamento
sobre, nossa, essa menina tá rebolando no meu colo, mas eu queria muito ser o Randy pra saber o que fazer, porque só ele entende de mulheres. Eles são muito introspectivos, então eu acho que a partir desse momento aqui, não só a história vai mudar porque eles estão separados, então a gente passa a ter mais de um núcleo, mas também porque a gente vai ter a oportunidade de ver esses personagens interagindo sobre outra perspectiva, sobre outro ponto de vista. Eu terminei o livro essa semana, terminei ele ontem, foi incrível de novo. Vou continuar trazendo os updates aqui pra vocês. E mais pro final do livro, a gente tem um momento em que um personagem se vê rodeado de pessoas que ele não conhece e as pessoas começam a tecer comentários a respeito dele, sobre a aparência dele, sobre quem ele é, sobre como ele aparenta, sobre como ele fala e tudo mais. Então foi uma coisa que me saltou muito aos olhos, assim. Eu acho que esse capítulo também faz isso muito bem, assim, de pela primeira vez pegar um dos meninos ali, né, um dos personagens de Dois Rios e tirar eles de campo e fazer a gente enxergar assim, sabe? Tipo, de todos os ângulos. Diferentemente de como tinha acontecido até agora, que era só do ponto de vista dele. Mesmo os capítulos da Moiraine, assim, eu vou ter que dizer que não eram muito pontos de vista da Moiraine. O que é que vocês acham disso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas esse do Perrin é realmente um acontecimento, assim, pra mim. Eu acho muito legal. Ainda seguindo nessa questão dos personagens com outro ponto de vista, pro terror dos haters. Ela, a mais odiada do Twitter. A Nynaeve agora é uma personagem de ponto de vista. E eu acho que esse aqui também é um ponto de virada pra muita gente, porque ou você passa a gostar dela aqui, ou você a odeia ainda mais. Como eu falei lá no primeiro vídeo, esses personagens mudam muito, né? Eles são destruídos e reconstruídos, eles sofrem uma transformação muito grande do primeiro até o 14º livro, né? E a Nynaeve é uma dessas personagens que ela vai ter trocentas tramas diferentes, trocentos pontos-chave ao longo da história dela, né? E aqui eu acho que é um deles, assim. Então essa personagem agora passa a ter um ponto de vista e eu sei que eu imagino que a maioria de vocês que estão no grupinho do WhatsApp, que eu sei que não gostam da Nynaeve, no momento que abriram o livro e leram lá Nynaeve, na primeira frase do negócio, eu imagino que vocês já deram aquela murchada assim na cadeira. Mas honestamente, todos vocês são meus inimigos para toda a eternidade, porque eu sou apaixonado por Nynaeve, acho ela maravilhosa. Nesse capítulo, então, que a gente descobre que ela tá viva, ela vai basicamente andar ali, às cegas e tudo mais, pelo meio da floresta, até que ela encontra, então, o Lan e a Moiraine. E aí ela se junta aí com ele e começam a fazer essa aventura juntos. Outra coisa muito maneira nesse capítulo também, que eu já tinha meio que cantado essa bola lá no primeiro vídeo de um jeito bem sutil pra não dar spoiler pra ninguém, é que a Nynaeve também tem um certo potencial pra tocar o poder único. Ela também tem a possibilidade de se tornar uma Aes Sedai caso ela queira. O que no fim das contas ela vai ter que se tornar. Vamos ser sinceros, porque do jeito que a Moiraine fala sobre tudo, sobre os dogmas e sobre como funciona a questão toda das Aes Sedai lá na Torre Branca, elas não têm muita escolha não. Elas são uma sociedade mesmo muito grande e muito regradinha. Nesse momento aqui, a Nina, ela fica meio que irritada, elas meio que discutem assim também. E o que me frustra é que eu entendo o ponto de vista das duas, porque eu tô do lado da Moiraine e eu vou odiar que você chega e queira me mandar e queira me exigir resposta, porque eu tô cuidando de um rolê que é muito maior que você, que é muito maior do que tudo que você conhecia de mundo, e eu não tenho a menor obrigação de falar pra você os meus planos. Mas eu também tô do outro lado da moeda, que eu entendo 100% a Nina, que a Moiraine é basicamente a representação física, a personificação de tudo que ela mais odeia, que é a insegurança, que é a desordem. Ela foi, atravessou Dois Rios inteira, saiu, pegou a barca do Taren, enfim, pra assegurar de que esses meninos voltariam em segurança, sãos e salvos. E olha o que aconteceu. Agora todo mundo se perdeu, ela não sabe onde eles estão, e eles podem estar mortos a essa altura, porque afinal de contas tinha uma massa disforme negra gigante correndo atrás da gente, e eles podem ter morrido. Enfim, eu tô muito do lado das duas, eu entendo total e completamente, e por isso eu sou muito empático. Eu genuinamente gosto muito dessas duas personagens, assim, principalmente quando elas estão discutindo juntas, porque eu acho que são duas formas de ver o mundo e que são válidas, e são duas formas de lidar com os problemas diante das adversidades, entendeu? Então eu genuinamente eu gosto muito, e todos vocês que reclamam da Nynaeve são meus inimigos e eu os caçarei até a morte. Vale salientar também que aquela moedinha esquisita que eles tinham ganhado lá no vídeo passado é basicamente um GPS, moleque. A Moiraine entregou um AirTag na mão dos caras. Então, contanto que eles estejam com esse AirTag aí no bolso, estejam de posse,
posse dessa AirTag, que é uma moeda, ela consegue encontrá-los, né? Ela meio que vai sentir rastros deles por aí. Já no capítulo seguinte, o Randy continua desaparecido, a gente ainda não sabe o que aconteceu com eles. A gente vai, então, ver o ponto de vista do Perry mais uma vez, que acordou sozinho, ele atravessa o lago ali, ele todo molhado, com frio, tá de noite, realmente uma desgraceira. Ele tá muito preocupado com a Egwene, que foi a pessoa que tava correndo com ele perdeu o cavalo, tá realmente uma merda. Então ele, todo gostoso, com aqueles seios fartos, um bração que parece uma cabeça daquele homem que ficava martelando as coisas, ele decide que ele não pode ficar ali, então ele vai seguindo a correnteza mesmo, porque segundo tudo que a Moiraine tinha dito, se eles seguirem a correnteza do rio, eles acabam chegando em Caemlyn, que é, né, basicamente o ponto de encontro deles, desde o momento que eles decidiram que eles iriam pra Tar Valon. Não muito depois dele começar a andar, ele encontra, então, pra nossa felicidade, a Egwene. Mas eu fiquei feliz por causa da Egwene? Não, fiquei feliz por causa da Bella, que eu amo essa cavala. Gente, vocês não tem noção, eu acho ela tão fofa, que toda vez que aparece a Bella, meu olho brilha de felicidade. Eu fico com vontade de que, ai, tirar minha calcinha pela cabeça, rodar assim, amo Bella. Bella é fofa. Inclusive, tem uma ilustração que eu amo, que é basicamente uma ilustração de 2002, feita por um cara, que é basicamente a Bella dando um mata-cavalo no Mandarbe, que é o cavalo do Lan. Eu achei tudo, ai. Uma coisa muito interessante nesse encontro deles é que no momento que o Perrin chega por lá, ele vê e fica muito feliz porque a Egwene conseguiu acender uma fogueira. Então ele consegue se esquentar um pouco, se aquecer um pouco, porque, como eu falei, ele tava sem camisa e tava realmente muito frio, ele tava molhado e tal. E eu volto a dizer aqui, né, toda vez que a gente tem mais de um ponto de vista numa história no escopo de A Roda do Tempo, eu fico muito feliz, porque isso é uma coisa que só enriquece a narrativa. Pela primeira vez, a gente pode ver esses dois personagens conversando independentemente do Randy, porque a gente já tinha visto interações do Randy com a Egwene, interações do Randy com o Perrin, ou então interações da Moiraine com o Lan, mas sempre do ponto de vista do Randy. E o Robert Jordan tem essa coisa, né, que por mais que não seja em primeira pessoa, então os personagens não falem diretamente com a gente, o narrador é 101% sensível às coisas que o personagem pensa, sente, vê. Então é muito legal você agora ver do ponto de vista do Perrin a forma com que ele lida com a Egwene. Eu também tenho uma imagem, assim, muito perfeita na minha cabeça do Perrin, todo grandão, sabe, enorme lá, um armário, a Egwene toda indefesa, assim. E ele, ai, pode ficar montado no cavalo, não quero montar não. Ah, muito fofo, velho, que isso. Depois que eles decidem que é hora de partir, eles estão andando ali e durante esse processo eles encontram um cara muito esquisito que, curiosamente, tá vestindo peles, né, a roupa de peles, e ele tem os olhos amarelos, cor de âmbar. A gente vai descobrir que esse cara se chama Elias McCara e ele tem um poder específico, bem do bizarrinho, de se comunicar com os lobos. Eu não sei pra vocês, mas desde a primeira vez que eu li esse livro, eu me vi encantadíssimo pelo Elias, ou Elias, chamem como quiser. Esse cara é incrível, eu acho toda a presença dele no livro, ele aparece pouco, mas toda a presença dele é maravilhosa, assim. Eu fiquei encantadíssimo nas partes que ele aparece. Não só porque é sensacional, ele fala com lobos, mas também porque é uma coisa muito diferente do que tinha sido apresentado pra gente aqui até então, né? Porque o tipo de magia que a gente conhecia era uma magia do poder único, da fonte verdadeira, enfim. Que no fim das contas, tanto os homens quanto as mulheres que canalizam, vamos botar em linhas claras, eles são bruxos, sabe? São bruxas. Então, uma coisa meio feiticeira, assim, sabe? Levita, rastreia os outros com moeda, coisas do tipo. Isso tudo é muito legal, uma coisa que me anima demais, sei lá, Moiraine invocando relâmpagos do céu. Acho incrível, isso não é uma reclamação. Eu acho sensacional. Mas é muito enriquecedor, narrativamente falando, existir outros sistemas de magia que não o do poder único, que não o da fonte verdadeira. Mais pra frente ali também eles conversam um pouco sobre de onde vêm esses poderes, e o Elias deixa bem claro que isso é muito mais velho que as Aes Sedai, isso é muito mais velho do que qualquer coisa, entendeu? É tão velho quanto a humanidade, cara, é tão velho quanto o respirar, é tão velho quanto o existir, sabe? E isso por si só também me deixa muito feliz, porque é um outro sistema de magia dentro de um sistema de magia e, sério, incrível. Quero saber o que vocês acham do Elias, se ele é legal, se ele é um amigo das trevas, se vocês acham que ele... Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Bora conversar sobre o Elias e quais são as suas expectativas sobre ele dentro da narrativa. Inclusive, logo no primeiro diálogo, quando eu li pela primeira vez, eu não lembrava exatamente disso, assim. De ser uma coisa que tá escrita nas entrelinhas, mas ao mesmo tempo é muito explícito que ele diz que o Perrin também tem essa capacidade. Então, assim, se o Perrin buscar realmente se desenvolver por esse lado, ele pode, de repente, também começar a falar com lobos. Loucura, loucura. Indo agora pro ponto de vista do Randy, eu vou ter que dar uma colinha maior aqui, tá, gente? Vocês podem ter percebido
que de vez em quando eu tô olhando pra cá é porque eu tô olhando os meus resumos, tá? Mas nesse capítulo em que o Randy retorna, muita coisa vai acontecer e eu quero muito falar sobre ela com vocês, inclusive ler um trecho. Mas nesse capítulo de volta, o Randy tá meio que sonhando que ele tá preso num labirinto infinito de pontes, rampas e sebes espinhosas. E não só ele tá preso nesse labirinto, como ele tá sendo perseguido. Tem dois momentos muito curiosos pra mim, que foram os momentos que mais me saltaram aos olhos, é que as pedras, se eu não me engano, no chão, as paredes por onde ele tá olhando, daquilo tudo ali, são crânios, então são cadáveres. Num determinado momento, ele encosta num espinho ali e machuca o próprio dedo. E quando o Randy começa a gritar, dizendo que aquilo ali é um sonho, que nada daquilo ali é real, o labirinto de repente some e ele se vê de frente para vários espelhos. Eu não sei vocês, mas espelho é uma coisa que me intriga muito. Eu gosto muito de qualquer coisa relacionada a espelho, assim, dentro da ficção. Eu posso estar viajando bastante aqui, tá? E eu sei que eu tô, mas é por isso que vocês assistem os meus vídeos, eu imagino. Mas espelhos trazem uma simbologia muito grande, porque os espelhos trazem consigo uma simbologia muito grande. Eles podem falar sobre muitas coisas, podem falar sobre reflexo, podem falar sobre introspecção. E dependendo de como você trabalha, se for um livro de fantasia, outra pessoa te colocar, te obrigar a ficar de frente de um espelho, pode significar muitas coisas também. Mais recentemente aqui no canal a gente conversou sobre o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu vou deixar aqui nos cards pra você ver o vídeo, caso você não tenha visto. Não tem absolutamente nada a ver, mas esse assunto do espelho me lembrou muito a cidade de Macondo, que no começo do livro é descrita como a cidade dos espelhos. Sem nenhum spoiler, tá? Mas naquele livro a gente vai acompanhar 7 gerações de uma família em que os nomes se repetem. E esses personagens, num determinado momento, fica nítido pra gente que eles não só compartilham do mesmo nome, mas também da mesma história e do mesmo destino. O que é muito curioso por si só, tendo em vista que essa cidade é também conhecida como a cidade dos espelhos, como eu falei. E agora a gente vai viajar um pouco mais. Esse sonho pra mim ele é muito simbólico porque é descrito que ele tá no meio de 1000 espelhos que refletem a imagem dele. O que significa, claramente, que quando ele olha pro lado, ele não vê fim, né? Porque os espelhos refletem os espelhos, que refletem os espelhos, que refletem os espelhos, e assim, literalmente, infinitamente. E o que mostra mais que a roda do tempo não tem início nem fim, mas aquele ali era definitivamente um início, do que a infinitude de um mar de espelhos. Obviamente, a gente não tem muita descrição do sonho dos outros personagens, né? Do Perry e do Matt, que a gente sabe que estão sendo atormentados e de fato perseguidos por sabe-se lá o quê. Mas como nenhum dos outros dois meninos apontaram, acho que nesse ponto da história é seguro afirmar que o Balsamon tá botando realmente todas as forças em pegar o Randy especificamente. E de novo, nada pra mim é mais simbólico do que o mar de espelhos. No final do capítulo, então, num determinado momento, o Balsamon aparece no espelho e de repente o rosto do Balsamon vira o rosto do Randy e ele acorda desesperado. Mesmo que isso não tivesse acontecido, só o fato dele estar entre 1000 espelhos pra mim já diz muito sobre a roda do tempo que gira e sobre eras que vêm e vão. Aqui no livro tá escrito, tradução do livro, hein, gente? Ele se viu encarando o reflexo do seu próprio rosto, pálido e tremendo no frio cortante como uma lâmina. A imagem de Balsamon cresceu atrás dele, encarando. Não o vendo, mas ainda assim o encarando. Gente, eu acho tudo muito creepy. Porque ele não tá vendo, mas ele tá te encarando. Em todos os espelhos, as chamas do rosto de Balsamon rugiam atrás dele, envolvendo, consumindo, fundindo-se. Ele queria gritar, mas sua garganta estava congelada. Havia apenas um rosto naqueles espelhos infinitos. Seu próprio rosto. O rosto de Balsamon. Um único rosto. Gente, de verdade, isso aqui pra mim é, nossa, absolute literatura. Porque é... nossa, misericórdia. Mais pra frente ainda nesse vídeo a gente vai conversar sobre outros momentos periclitantes, assim. Agora é o seguinte também, né? Pra você que tá lendo pela primeira vez, até mesmo pra mim, que eu já li os livros mais de uma vez, existem várias interpretações pelas quais a gente pode encarar toda essa coisa do rosto do Balsamon virar o rosto dele, ou o rosto dele virar o rosto do Balsamon. Porque é o seguinte, a gente sabe que esses sonhos estão sendo enviados pelo próprio Balsamon. A gente não fica tão claro assim, isso é uma coisa que é discutida até hoje, porque quem já leu todos os livros 6 bilhões de vezes, é que não fica nítido pra gente se esses sonhos estão acontecendo de fato em algum lugar, em alguma dimensão ou não. Fato é que, de alguma forma, através desses sonhos, ou usando os sonhos só pra dar um susto nos meninos, o Balsamon consegue influenciar o que tá acontecendo ao redor. Então, seja com a estalagem cheia de rato, ou então com o fato do Randy ter acordado com o dedo machucado, né, que ele
Como eu falei, ele cortou o dedo num espinho. Uma das interpretações que a gente pode chegar pra tudo isso é que o Ba'alzamon tá mostrando que ele vai virar o Ba'alzamon. Então, se tudo que já aconteceu vai forçosamente voltar a acontecer, será que no final da história o Randy vai ser o grande vilão? O Randy vai se tornar o grande vilão? E isso tá aqui desde o começo, porque o Ba'alzamon tá mostrando clara e nitidamente pra ele que no fim das contas o rosto dele é o rosto dele. Ou isso aqui é só o Ba'alzamon mostrando como ele é poderoso e que no fim das contas não adianta ele lutar contra o Tenebroso, não adianta ele lutar contra o próprio Ba'alzamon. No fim das contas, ele vai ser dele. E é isso ou a morte. É ele aceitar o Ba'alzamon de fato se tornar ele, né? Virar a cara dele, virar do lado dele, ou acabar sendo mais um crânio ali no chão daquele labirinto. O que que isso significa? Qual o ponto de vista de vocês que estão lendo pela primeira vez? Deixa aqui embaixo nos comentários. Depois que ele acorda, então, como eu falei, ele vê que o dedo dele tá cortado. E não só isso, ele vai descobrir também que o Matt Rinkhausen pegou a porcaria da adaga que ele viu lá na sala do tesouro. Ele então tá de posse de um tesouro de Shadar Logoth. Queria saber qual foi a reação de vocês lendo isso aí pela primeira vez. De verdade, eu não quero muito comentar sobre isso. Essa não é uma coisa que foi muito frequente. Apesar de que ela tem sua certa relevância nesse momento da história, a gente vê ela algumas vezes, não foi uma coisa que foi muito esclarecida. Então eu vou deixar pra comentar sobre a adaga de Shadar Logoth no próximo vídeo. Mas eu quero saber de você que tá lendo pela primeira vez, qual foi o seu ponto de vista, o que você achou dessa situação toda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas enquanto isso, eles seguem ali a viagem deles no barquinho, que inclusive é a capa de uma das edições mais recentes de O Olho do Mundo. Acho muito bonito. Eu queria que o Randy estivesse rindo aqui, não tá? Mas eles seguem a viagem ali no barquinho, então Tom, Matt e o Randy, né? Inclusive o Matt convence ali o Randy a não contar pro Tom que ele tá carregando a adaga. Ele sabe que ele fez merda, né? Impressionante. No capítulo seguinte, então, a gente volta a acompanhar o Perrin e a Egwene, que, de novo, são fofíssimos, maravilhosos. Eles estão ali andando junto com o Elias e com os amigos do Elias, que são os lobos. E num determinado momento, então, eles vão encontrar os maravilhosos, os fofíssimos, os amores da minha vida. Eles vão encontrar os latoeiros, os Tinkers, em inglês. Eu achei muito legal, de novo, relendo isso. Eu achei muito fofo. Eu lembro que da primeira vez que eu li, O Olho do Mundo, eu tava passando por uma situação bem horrorosa, assim, envolvendo a segurança do Rio de Janeiro. Pra você que não sabe, caiu de paraquedas aqui. Durante 20 anos da minha vida, eu morei em Belfort Roxo, que já foi eleito algumas vezes a cidade, o município mais perigoso do planeta. E eu tava passando por um momento muito delicado, assim, no que diz respeito a tiroteio, enfim, não quero falar sobre isso. E num determinado momento, então, eu tava passando por essa situação e surgiu os latoeiros falando sobre o caminho da folha. Eu sei que é uma coisa muito tilelê, é meio impossível da gente seguir o caminho da folha no mundo real, porque, afinal de contas, a arma machuca não só a quem morre, mas também a quem tá matando. Mas eu acho linda essa filosofia, eu acho muito legal. E a coisa toda também deles viverem andando pelo mundo como, sei lá, meu Deus, ciganos. Existem paralelos na vida real com os mercadores irlandeses, se eu não me engano. Eu posso estar fazendo um vídeo sobre essa referência, se você quiser deixa aqui embaixo nos comentários. Mas eu gosto muito disso, deles estarem viajando o mundo em busca da canção deles. Os latoeiros são muito importantes ali pra história de Rangeland e também pra história desses livros como um todo, então fiquem de olho neles. Eles presenciaram muitas coisas, eles são muitas coisas dentro desses livros, então toda vez que aparecer um latoeiro, toda vez que eles aparecerem com um grupo, um separado, preste atenção, marca, porque eles são importantes. Mas enfim, uma coisa que eu acho muito interessante dentro desse capítulo também é a forma como o Perrin vai olhar pra Egwene, como o Perrin vai olhar pro Elias dentro desse grupo de latoeiros. É uma coisa que eu acho extremamente interessante, que eu fico muito curioso vendo o tanto que o Perrin percebe que o Elias é meio deslocado ali, mas ao mesmo tempo ele tá à vontade, mas deslocado ao mesmo tempo. Durante a conversa que eles vão ter ali, que é uma conversa maravilhosa, eu sei que é um baita do infodump a respeito da sucessão ali de Andor e como funcionou aquilo tudo. Eu sou apaixonado por essa história e ela vai voltar a ser mais importante um pouco mais pra frente, então volto a dizer, apareceu o latoeiro contando a história, presta atenção, marca, que você vai querer voltar mais pra frente porque é importante. Dentre várias coisas que eles vão dizer que eles encontraram uma mulher Aiel, que aparentemente faz parte de um grupo de mulheres Aiel, que é conhecido como Donzelas da Lança. E ela encontrou um latoeiro, enfim, porque afinal de contas os latoeiros conseguem passar pelo mundo inteiro sem ser agredidos ou coisas do tipo, né? Eles têm meio que passe livre, assim, pelo mundo todo, porque eles não vão machucar ninguém, deixa o estilelê andar. E a última coisa que ela fala pra esse cara antes de morrer, né? Ela fala literalmente e morre. Tem um tom meio profético. Ela vai dizer, então, o Mangrafolha quer cegar o olho
olho do mundo perdido. Ele quer matar a grande serpente. Avise o povo perdido. O queima-vista está chegando. Diga a eles para se prepararem para aquele que vem com a aurora. A gente pode destrinchar um pouco mais isso. Eu vou tentar ser escorregadio aqui para não dar nenhum spoiler, tá? Mas Mangrafolha e Queima-Vista são dois nomes que os Aiel usam para se referir ao Tenebroso. Isso é dito logo depois desse diálogo mesmo. Ele vai chamar então o Latueiro de perdido, porque meio que eles têm um ponto de vista muito certo da religião, da crença, enfim, da visão de mundo deles. E literalmente a última coisa que ela fala é o que? Para eles se prepararem for he who comes with the dawn. Meu Deus. Se preparem para aquele que vem com a aurora. Uma coisa meio messiânica, né? Se tem um paralelo que a gente pode traçar aqui, é de repente com uma figura que vai aparecer muitos livros pra frente lá no George R. R. Martin, né? Nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é o Azor Ahai. Mas aqui a gente pode pegar, isso existe no mundo real, isso é uma referência que vem da vida, né? Que cada região do mundo meio que tem a sua própria história sobre o dilúvio, meio que cada região do mundo vai ter um próprio salvador que vai agir de formas diferentes e tudo mais. Então você tem lá o príncipe que foi prometido, você tem o Azor Ahai, você tem o cavaleiro que monta o mundo, o dragão que monta o mundo, o cavalo que monta o mundo, não lembro. E aqui em Rangeland, né, aqui no mundo de Roda do Tempo não seria diferente. Cada parte do mundo tem o seu próprio prometido, né, essa Muad'Dib, por exemplo. E mais uma vez, eu acho muito legal como a Roda do Tempo é meio que tudo sobre tudo, sabe? Então a gente tem ecos de cultura do mundo inteiro dentro do próprio olho do mundo. Eu acho que é isso que faz com que essa pluralidade cultural seja uma coisa notável dentro desses livros, sabe? A forma como eles se vestem, a forma como eles usam cores. Mais pra frente vocês vão ver aqui que tem lugar até que tem facção, que você não pode usar vermelho, não pode usar branco. Maravilhoso, eu acho esse um aspecto incrível de A Roda do Tempo, de verdade. Voltamos então ao Range e nesse último capítulo do primeiro arco que a gente tá comentando aqui nesse vídeo, a gente vai acompanhar então o Tom, o Range e o Matt em Ponte Branca. Finalmente chegaram lá. Esse lugar é lindo na minha cabeça, ele é maravilhoso. Ele parece que ele foi cravado na pedra mesmo, numa grandíssima pedra. Parece que as coisas não se juntam, sabe? Parece que não tem rejunte, parece que é tudo uma coisa só. É lindo, é maravilhoso. Muitas coisas vão acontecer ali, não tem como eu detalhar, mas basicamente eles vão descobrir que eles estão sendo perseguidos. Olha só, por dois caras esquisitos, dois amigos das trevas, um deles, um Myrddraal. Vai rolar um quiprocó ali e o Tom vai se sacrificar pelos meninos. E assim nós temos a primeira morte de A Roda do Tempo. Ele foi de base, família. Toda essa cena da perseguição é enorme e eu particularmente fiquei muito agoniado lendo ela, sabe? Porque para além de todo o estranhamento, que de novo, eu acho que eu comentei sobre isso no primeiro vídeo, que a gente conversou sobre como tudo pra eles é muito grande, porque eles vieram de uma cidadezinha pacata, minúscula, tudo de madeira e feno, sabe? De repente eles se veem numa cidade enorme, meu Deus, Ponte Branca, que é só umas casinhas, umas tavernas assim na beira da ponte. Imagina correr aquilo todo, imagina se ver desesperado. Enfim, gente, eu achei terrível e é realmente uma pena. Eu acho o Tom um personagem maravilhoso. Eu acho, inclusive, covarde da parte do Robert Jordan, tá? Que ele tenha ensinado, que ele tenha feito o Tom ensinar os meninos a tocarem antes. Aí tem aquelas cenas bonitinhas deles tocando no navio, cantando musiquinha, véi. Precisava, não precisava, não precisava. Enfim, doeu, mas passo bem. Esse arco termina então com esse acontecimento trágico, infelizmente, que é a morte do Tom Merrilin. Se você não leu nada para além do capítulo 26, se você leu só esse primeiro arco, pode deixar o vídeo por aqui, ele vai continuar por aqui enquanto o YouTube existir. Volta aqui depois então pra gente conversar até o capítulo 35, fechou? Beijo, até mais! A partir daqui, então, a gente vai ver o começo do fim, basicamente, senhoras e senhores. Vamos começar aqui, então, do capítulo 27 em diante. Já nesse capítulo, a gente continua acompanhando o ponto de vista do Perrin com a Egwene. E aqui a gente continua vendo parte da jornada deles com os latueiros, né? Lembra que eu falei que o Perrin tá percebendo que o Elyas tá meio deslocado, que ele tá meio deslocado? Enquanto isso, a Egwene tá vivendo a melhor vida dela, enquanto tem um cara, inclusive, o Aram, ou Aram, enfim. Vou falar Aram, porque Aram me lembra LOL, e LOL me dá raiva, então vou falar Aram. Enquanto o Perrin tá ali incessantemente pedindo pra ir embora, a Egwene e o próprio Elyas diz pra ele só aproveitar e só curtir, porque esse é o
provavelmente o último período de paz que ele vai ter na vida dele durante um bom tempo. E eu venho pra te dizer aqui que é verdade, tá? A partir de agora é só paulada. É legal também, é bem interessante nesse ponto, na verdade, ver como o Perrin percebe muito os lobos, como os lobos estão realmente muito próximo deles ali e tudo mais. E o que é bastante interessante, né? Porque lá no último vídeo a gente conversou sobre como os lobos traziam esse sinal de perigo mesmo, né? Como o tempo tá mudando, o clima de fato, né? A atmosfera tá mudando. Eles comentavam bastante sobre muitos corvos, sobre os lobos e tudo mais, e falavam com certo medo também. Enquanto aqui a gente já tem um ponto de vista completamente oposto, né? Com Elias. É interessante ver como eles estão pertinho e tudo mais. Eu acho que isso também é um bom sinal. Não um bom sinal no sentido de positivo pra eles, mas é um bom sinal pra gente que é leitor, ver que o mundo realmente tá mudando, sabe? Que as coisas realmente não estão como deveriam estar, ou pelo menos como estão diferentes do padrão, eu diria. E aí eu acho que uma prova muito boa disso é que durante a noite o Perrin vai ter um sonho em que ele tá sendo guardado por um lobo, digamos assim, e o Ba'alzamon vai então ameaçar e matar esse lobo. O que, pra mim, pelo menos foi muito chocante. Eu não sei, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Minha expectativa quando eu li pela primeira vez era que o Perrin realmente ia começar a aflorar esse lado dele, digamos assim. Mas, enfim, era uma expectativa minha, não sei se é uma expectativa de vocês, mas eu acho que aqui traz também esse ponto de dizer pra gente que tá lendo que o Perrin realmente tá se envolvendo com os lobos, sabe? E se ele não vai se tornar um Wolf Brother, que eu não lembro como ficou na tradução, se ele não vai se tornar um Wolf Brother como o próprio Elias, ele pelo menos vai ser um pouco mais sensível, né, aos lobos e, enfim, a toda essa realidade que tá se apresentando pra ele através desse personagem que é o Elias. Durante todo esse capítulo também vai ficar claro pra gente que os lobos estão se comunicando com ele, né? Os lobos estão dizendo, pô, vem pro nosso lado, você é um de nós, você é um lobinho que nem a gente, um lobinho muito gostoso, delicioso, saboroso, inclusive, cabeça enorme. Os lobos estão dando a entender isso, mas o Perrin resiste muito. E vamos voltar de novo àquele tema que eu sempre falo aqui, que é sobre a teimosia de Dois Rios. Perrin vai teimar de que isso não é pra ele, de que é errado, enfim. Mas eu também super entendo, eu acho que não é nenhuma questão de teimosia aqui, né? Eu acho que da forma que é apresentada aqui, tendo em vista quem é o Perrin, de onde ele veio, quem ele tá sendo prometido pra ser, a possibilidade de ele ser alguma coisa muito maior do que, enfim, a gente espera, eu acho que é um pouco de bom senso, né? Nem teimosia, é bom senso, muitos anos de paradigmas, dogmas, preconceitos nas costas, né? Eles têm 19 anos aqui. É muito tempo você acreditando que uma coisa é errada, diferente, não existe, pra agora você simplesmente abraçar isso tudo e agir com a maior naturalidade. Eu entendo, mas pô, olha que legal, o lobo tá falando com você, sabe? Responde o lobo, ele é um lobo, ele é fofo, ele é lindo. Minha expectativa lendo pela primeira vez era que em algum momento a gente fosse ver um paralelo entre o Perrin Aybara e o Robb Stark, filho do Ned Stark lá nas Crônicas de Gelo e Fogo. Não tô dizendo que é uma inspiração nem nada do tipo, até porque homens se ligando a lobos é uma coisa muito comum na fantasia, principalmente nessa safra que veio ali nos anos 80, nos anos 90, mas eu acho que é bem legal, assim, eu acho que como eu já conheci as Crônicas de Gelo e Fogo, minha expectativa quando eu li a Roda do Tempo era de que a gente fosse ter alguma coisa parecida assim, né? Mas enfim, será que vem? Será que não vem? Façam suas apostas aqui embaixo nos comentários. E o capítulo, mais pro finalzinho ali do capítulo, toda vez que isso acontecer, eu vou falar e a gente vai iniciar um contador que agora tá em 3, se eu não me engano, essa é a terceira, o contador de quantas vezes um outro menino é melhor com mulheres do que ele, mas lá pro final vai ter uma menina se esfregando no Perrin ao melhor estilo Navani, vou só falar isso aqui. A menina lá se esfregando no Perrin, ele falando, meu Deus do céu, eu queria tanto ser o Randy agora, queria tanto que o Randy estivesse aqui, porque o Randy é tão melhor com mulheres. Ai, gente, é muito fofo, não tem como. Fofíssimo, demais. Nosso contador aqui tá em 3. A história avança um pouco, a gente vai pro ponto de vista da Moiraine. Nesse momento, eles estão chegando, eles acabaram de chegar na Ponte Branca, olha só, lá onde... exatamente. Lá onde o Randy e o Matt foram atacados e onde o Tom Merrilin morreu. Chegando lá, eles descobrem que acabou de sair um barco em direção a Caemlyn e a Nynaeve fica muito... Ela questiona bastante se os meninos realmente não estavam dentro daquele barco. É uma suspeita muito grande delas. A Moiraine diz que provavelmente não, mas enfim, aqui mais uma vez elas discutem. Na verdade, eu acho que elas discutem aqui e não no capítulo anterior. Então, eu só pego minhas frases de lá e coloco aqui, sabe? Mas elas vão ter essa discussão calorosa aí, de novo, né, a respeito de como lidar com essa situação toda. A Nynaeve, inclusive, deixa muito claro que ela vai mover mundos e fundos
pra matar a Moraine, caso os meninos realmente não sejam encontrados. E, de novo, eu não sei pra vocês, assim, mas a Nynaeve, ela tem muito aquela pose, ela mantém muito aquela postura de eu sou uma fortaleza, eu sou muito forte, eu sou responsável por todos eles, e ela veste essa capa de pessoa que é responsável por todos os outros, e ela não larga a mão disso. É muito nítido que as pessoas no campo de Emond colocaram ela nesse papel e que, querendo ou não, no caso ela querendo ou não, ela tem que vestir essa capa de fato, e ela tem que ser essa pessoa, ela tem que ser a sabedoria do campo de Emond, sabe? Feliz ou infelizmente, ela veste muito essa capa, ela se torna muito essa pessoa e vira essa fortaleza, por mais que ela seja um ser humano que é, sei lá, 6 anos mais velha que os outros meninos, e ela tem que se tornar essa mulher madura, essa fortaleza que ela diz que ela é, na marra, sabe? Mas, pra todos vocês que odeiam a Nina, eu queria saber como que, mesmo lendo esses capítulos de pura preocupação com elas, vocês conseguem odiar essa mulher, porque eu acho que toda a briga dela com a Moraine é muito justificada, e eu vou defender a Nynaeve até o fundo, sabe? Ela viu essas crianças crescerem, ela era adolescente quando eles eram crianças, tá ligado? E essa mulher basicamente tirou todos eles de casa, arrancou eles à força do campo de Emond, e ela tá indo lá assegurar de que eles estão bem, de que tipo assim, olha, já vi que não vai ter volta pra casa, então eu vou lá enfrentar o Tenebroso com vocês, e puxando trança nervosa, sabe? Nossa, eu acho isso muito incrível, eu acho que ela é teimosa, ela é implicante, mas eu acho que isso é um traço de personalidade tão minúsculo frente a tudo que ela é capaz de fazer por esses personagens, que de verdade me surpreende muito que ela seja a personagem mais odiada desses livros. Gente, eu não consigo compreender. A Moraine literalmente arrancou os personagens de Dois Rios, sabe? E eles eram... Gente, mais pra frente, ainda nesse livro, vai ter um momento, eu acho que é no próximo vídeo que a gente vai conversar sobre isso, que tem um arco que eles estão num lugar específico e o Range precisa se apresentar e ele fala, eu sou só um pastor de ovelhas, sabe? Ele era literalmente só um pastor e agora ele tá sendo perseguido por criaturas que só existiam em lenda de criança, tá ligado? E ainda assim, a Nynaeve tá indo lá atrás dele. Enfim, gente, nossa, todos vocês que odeiam a Nynaeve são meus inimigos, tá? O mundo vai estar acabando, tá? Morgadon vai começar, o Tenebroso vai brotar aqui na minha frente e estaremos eu e Gia abduzida nas fronteiras por Nynaeve e Almira. Não falem mal dela, não questionem as atitudes dela, porque ela é uma diva, ela pode tudo, ela é perfeita e ela é uma diva. Não aceito falarem mal da Nynaeve. Ai, não. Passada a minha raiva, a gente volta então pro ponto de vista do Perry e da Egwene. E aqui a gente vai passar alguns capítulos do lado deles, porque basicamente uma coisa vai acontecer e eles vão ser atacados, eles vão ser perseguidos por uma nuvem, assim, de corvos. E é uma cena muito tensa, e eu particularmente acho que toda essa cena de ação, assim, pra mim é extremamente periclitante. Eu fiquei realmente muito agoniado. E o perigo se faz tão grande dessa vez, o perigo se mostra tão real e plausível na mente do Perry, que dessa vez ele cogita matar a própria Egwene pela segurança dela. O que é muito creepy, o que é muito bizarro, mas fazer o quê, né, gente? Se no fim das contas você tá pensando em proteger seus amigos, talvez a morte de fato seja uma boa opção, se o contrário é sentar no colinho do Tenebroso. Mais pra frente também o Elaia, se eu não me engano, vai fazer com que ele se confronte, né, com que ele olhe pra dentro e veja a decisão que ele ia tomar, tipo, realmente você ia fazer isso? Realmente essa é uma coisa da qual você se orgulha de ter feito? Conforme eles estão fugindo dessa nuvem, eles vão encontrar uma coisa específica, que em inglês se chama steadying. E aí eu levei um tempo a ligar uma coisa a outra, porque da primeira vez eu li na tradução, né, e faz muito tempo que eu li O Olho do Mundo pela última vez, e eu não tinha ligado que a tradução é pouso. Eles vão chegar ali num lugar que o Elias vai chamar de pouso, é um pouso do Zolgyr, então é meio que um checkpoint, digamos assim, do Zolgyr. Agora, o que é um Olgier, quem são, de onde vem, a gente não sabe. Mais pra frente nesse livro a gente vai descobrir, então não vou comentar nada sobre isso nesse livro, mas eles são alguma figura aparentemente mitológica que tá desaparecida já tem alguns tempos, já tem um tempo aí, mas que de uma forma ou de outra, segundo o que eles mesmos falam aqui dentro dessa história, eles foram responsáveis pela construção de várias coisas, de várias cidades. Se não me engano, a própria Ponte Branca foi construída por Olgier, né? Se eu errei, por favor, me corrijam aqui embaixo nos comentários, mas eu acho que é isso. Então a gente chega nesse pouso, que como eu falei, vai funcionar meio que como um checkpoint mesmo, porque alguma coisa acontece, existe alguma magia, alguma coisa nos pousos, que além de tudo parecer um bosque, não é um bosque com B maiúsculo, mas é um bosque com B minúsculo. Parece meio que um bosque, e existe alguma coisa ali em volta
coisa que faz com que os Trollocs não entrem, a não ser que eles sejam obrigados a isso. E mesmo os desvanecidos, eles só vão entrar se eles forem, tipo assim, obrigados, mas num nível, tipo, muito obrigado, muito forçado a fazer isso. Porque existe alguma coisa mesmo ali nos pousos. E para além disso, as Aes Sedai, que são pessoas que canalizam o poder único, não conseguem canalizar dentro dessa área. O que é isso? Como os Ogier fizeram isso? Os Ogier de fato fizeram isso? Como que isso existe? Existem vários? Onde estão? Quem decide onde vão ficar os pousos? Isso está ali desde o início do mundo? Está ali desde o início do... Enfim, todo um rolê em volta dos pousos. Eu acho uma das coisas mais interessantes da Roda do Tempo também, tudo que gira em torno da existência ou não dos Ogier. E eu acho tudo muito legal, muito interessante. Toda vez que eles falam sobre os Ogier, minhas orelhas assim levantam, sabe? Igual de cachorro quando ouve uma palavrinha que ele gosta, porque eu acho realmente muito curioso, assim. Toda vez que a gente tem menção a coisas de eras passadas, pra mim, é o puro suco da delícia. Uma das eras passadas que, segundo o próprio livro, né, uma das eras de ouro do planeta, onde tudo aconteceu, onde tudo era belo, onde a tecnologia foi muito pra frente. E eu vou dar uma curiosidade aqui pra vocês que não é um spoiler, existia até, tipo, avião, naves nessa época. Se chama, na verdade, né, a Era das Lendas. E tudo que vem de lá, tudo que menciona a Era das Lendas, pra mim é muito interessante, assim. É uma era há muito passada. Toda vez que você estiver lendo e aparecer alguma coisa da Era das Lendas, um Angreal, coisas do tipo, preste atenção, porque é realmente muito legal, muito interessante. E apesar de já ter passado, né, e a gente saber que, enfim, a roda do tempo gira, são peças, assim, muito pequenas desse quebra-cabeça que a gente vai montar sobre a lore da Roda do Tempo. Então fica aí a sugestão, presta bastante atenção porque é bem maneiro. Num determinado momento eles descobrem que homens armados estão ali chegando para ameaçar todos eles, e nessa fuga, durante a luta ali, um dos lobos que tá próximo ali deles acaba morrendo, o que é bem triste. Toda vez que tem morte de animal em algum dos livros que eu tô lendo, seja de fantasia ou não, eu sempre sinto muito, porque como vocês podem ver, né, eu mencionei nesse vídeo que eu fiquei mais feliz de ter encontrado a Bella do que a Egwene. Eu realmente fiquei assim... Ah, meu Deus. É muito triste, eu acho muito triste. Eu acho que, sei lá, qualquer pessoa que vem de Guerra dos Tronos também sabe bem da tristeza que é, né? Envolvendo ali o primeiro dos 5. Então, assim, pra mim é sempre muito, muito difícil ler. Mas, infelizmente, o Saltador, se não me engano, o Hopper, foi de base. Vale salientar também que, nesse momento, o Perrin acaba matando 2 pessoas. Então, ele é esse cara que trabalhava como ajudante de ferreiro, tá? Em 2 rios. E agora ele matou 2 homens. Ele ceifou 2 vidas. Vocês têm noção do peso que é isso? Sei lá, eu acho que às vezes as pessoas julgam muito os personagens da Roda do Tempo com a métrica que eles têm de outros universos de fantasia. Mas, de novo, da mesma forma que o Randy era só um pastorzinho de ovelha, Perrin era só um menino que ajudava o ferreiro da vila dele, e agora ele matou 2 homens, velho. É bizarro, é bizarro. No final desse rolê, os lobos e o Elias meio que eles se perdem ali, debandam, enfim. Ele pode até estar morto, inclusive. Enquanto o Perrin e a Egwene são presos e feitos reféns por ninguém mais, ninguém menos que a merda dos Filhos da Luz, tá? Eu já falei com vocês que eu odeio os capítulos dos Filhos da Luz, detesto, odeio com todas as minhas forças. Pra mim é realmente, assim, mais pra frente eles ganham capítulos de ponto de vista e eu acho insuportável. A gente não pode pular, porque querendo ou não, eles têm parte muito importante na trama, mas assim, insuportável, odeio estar, assim, um Filho da Luz tá andando neste lado da rua, eu atravesso e vou imediatamente para o outro, porque eles são intragáveis, insuportáveis. Mas ao mesmo tempo eu acho que dá também uma certa dimensão legal pra história, porque a gente tá muito acostumado dentro desse livro mesmo a tipo assim, nossa, uma grande ameaça tá vindo, quem são? Corvos. Ah, nossa, uma grande ameaça tá vindo, quem são? Quem é? Uma nuvem preta. Nossa, uma grande ameaça, meu Deus do céu, o que é? Bicho que parece um Beelzebub com cabeça de passarinho, sabe? Então tudo é muito assim. Agora, quando a gente vê um ser humano falando atrocidades, é um pouco assustador. Você não acha, não? A Egwene acaba sendo meio que interrogada ali pelos caras, e nesse momento, então, o Perrin vai meio que ouvir que o plano era levar eles pra Amador, que fica sudoeste dali de onde eles estão, né? Passa, inclusive, de 2 rios. E, assim, mais pra frente também a gente vai ter alguns detalhes, assim, do que eles pretendem fazer, e é realmente, assim, cara, eles vão ser tratados... O plano é tratá-los, assim, menos que humano, mas, assim, é menos que uma porta, menos que uma mesa, menos que uma DJI, menos
menos que um notebook, menos que um carrinho de livro, menos que um hidratante de pele da Garnier, sabe? Menos que uma capinha de telefone, menos que um pôster que caiu e não cola, porque a porcaria da fita crepe que eu coloco ali tá muito sem grude, e simplesmente não deixa o pôster, sabe? Menos que isso. É um pouco creepy, assim, sabe? É esfolar, é matar. Na verdade, nem matar, é tipo, é esfolar. E é fazer sofrer, e é fincar coisa no meio. Horrível, horrível. Então eu acho que toda essa coisa traz um ponto de vista muito legal de A Roda do Tempo, né? Que apesar de triste, pesado e todas essas coisas, ainda é muito bizarro. Vocês não acham, não? Deixa aqui embaixo nos comentários, por favor. Apesar de eu não gostar, eu acho que traz mais uma outra trama, traz um outro contexto, uma outra camada também desse mundo quando a gente fala de perigo, sabe? Então, gostei muito. Agora, indo pro ponto de vista do Randy, do Matt, muita coisa vai acontecer, gente. Aqui eu vou confessar pra vocês que tem uma certa encheção de linguiça, tá? Então nem tenho muito o que comentar assim, a respeito do que acontece, mas como eu falei, o Tom tava ensinando eles a, enfim, a se apresentar como menestréis. Então o Randy, por exemplo, percebe que tem certa facilidade pra tocar flauta e coisas do tipo. Então, ao longo da viagem, sem comida, sem ter onde dormir, sem ter o que fazer, e com o Matt ficando doido por causa da adaga, eles acabam tendo que fazer todo tipo de coisa pra poder sobreviver, né? Pra poder ter um lugar pra dormir. E eles vão assim, sabe? De estalagem em estalagem, de pessoa em pessoa, tocando, se apresentando e tudo mais, pra ter onde dormir, pra ter o que comer. Até que eles chegam, então, na estalagem ali, na cidadezinha, digamos assim, de Quatro Reis. Na estalagem, uma cidade mesmo. Eles passam um tempo ali em Quatro Reis, então, e numa das apresentações ali dele, eles percebem um cara chamado Howell Gold, se eu não me engano, acho que é esse o nome dele. Eles suspeitam que esse cara, na verdade, é um amigo das trevas, dali um tempo eles são atacados, dali um tempo parece que cai um raio do céu, olha só, que incendeia tudo ali em volta, inclusive o lugar onde eles estão, que permite que eles saiam dali e fujam pra buscar abrigo, pra buscar segurança, enfim, sair dessa situação merda na qual eles se colocaram. Dali a um tempo eles vão continuar lidando com essa fuga, com esses incessantes ataques aos quais eles vão ser submetidos, eles vão ser atacados também por uma amiga das trevas, enfim. O Randy continua tendo visões com o Bálsamo, cada vez mais assustadoras, cada vez mais envolvendo ratos, envolvendo olhos. E o Matt continua doido, assim, o Matt tá indisposto, o Matt tá sendo extremamente grosseiro, grosso com as pessoas, o Matt mal tá comendo, enfim, é realmente uma merda. O Matt tá virando outra pessoa. E eu acho muito legal aqui que existe um paralelo muito legal que a gente pode traçar entre o Matt possuído, enfim, sofrendo por causa da adaga, com o Fiuk e também o Victor de Arcane, né? Acho que são paralelos legais aí que a gente pode traçar. Enfim, no fim das contas, eles conseguem então uma carona com um fazendeiro chamado, atenção, Ryan ou Ryan Kinch. Ryan Kinch. Dali um tempo eles vão continuar então a jornada deles e anda pra lá e é atacado pra cá e coisas do tipo, suspeito dos outros que são amigos das trevas, enfim. Uma coisa muito interessante, eu cheguei a comentar sobre isso no primeiro vídeo também, é que a coisa toda da confiança é muito presente, principalmente nesse primeiro livro da Roda do Tempo. Mais pra frente, quando as maquinações políticas entram na história, isso fica ainda mais presente, só que num escopo ainda maior. Aqui tá num nível muito mais pessoal, o que eu acho que é muito mais relacionável, pelo menos do meu ponto de vista, assim. Eu, pelo menos, não tenho que confiar alguém pra ser herdeiro desse lugar aqui que eu conquistei, entendeu? Mas eu tenho que confiar que eu vou sair com alguém que vai me deixar confortável pra ser quem eu sou. Eu vou ter que confiar em alguém pra trazer aqui pra minha casa, de que não vai me roubar, de que vai só me fazer feliz, de que não vai me dar problema, coisas desse tipo, sabe? Esse é um tema que vai ser muito recorrente ao longo de todos os livros, mas nesse nível menor, nesse escopo, na verdade, menor, eu acho que ele tá mais presente aqui no Olho do Mundo, e eu acho isso muito legal. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta também. E pra trazer um comentário mais geral agora a respeito do livro nesse momento, eu acho que o livro ganha muito quando os personagens se separam. E ao mesmo tempo que eu gosto muito de acompanhar o Matt, porque ele é meu personagem preferido, e eu gosto muito de acompanhar o Randy também, eu sinto que por mais que a gente tenha tido uma reviravolta muito grande com a morte do Tom Merrin, por exemplo, eu acho que o arco deles é muito repetitivo. E eu juro pra vocês, eu não senti essa coisa se repetindo tanto quando estavam todos juntos. Agora que eles se separaram, pra mim tá muito nítido o quanto a gente fica repetindo, batendo na mesma tecla, sabe? No arco do Randy e do Matt, e não tanto no arco do Perrin com a Egwene ou no da Meereen com Lan e a Nynaeve. Eu acho que os outros arcos, apesar de também avançarem a trama, apesar de serem tão importantes quanto, não apesar, né? Justamente por isso, eu prefiro muito mais os dos outros, mesmo que o do Randy e o do Matt tenham dois dos meus personagens preferidos. Na verdade, são os meus dois personagens preferidos dos livros, assim. Eles estão acima de todos os outros. Eu gosto de outros, assim, em camadas, sabe? Aqui tem o Loyal, que vocês não conhecem,
conhecem. Aqui tem a Egwene, aqui tem a Siwan, que vocês também não conhecem. Enfim, tem vários outros personagens aqui e tal. A Moiraine, por exemplo, e aí vai descendo. Eu tenho minha ordem, assim, meu top 50, meu top todos os personagens. Mas o Randy e o Matt estão lá em cima. E mesmo sendo os meus dois personagens favoritos da história, dos 14 livros juntos, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, com os capítulos deles, sabe? Toda vez que eu tô lendo o livro, aí aparece que é um capítulo deles dois, eu já fico, ai meu Deus, lá vamos de novo. Ai. Nesse momento que a gente tá agora, né, que a gente leu nessa semana, qual o seu arco preferido? Vale salientar também que eles nem sabem um do outro, eles não sabem nem se um ou outro tá vivo. Inclusive a Nina acha que todo mundo morreu e o Matt também. Então, me conta aí, qual tá sendo o seu arco favorito de acompanhar e em que momento vocês acham que eles vão se juntar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Num determinado momento, eles vão chegar até um cara chamado Homem Bunt. E, gente, eu gosto muito desse personagem, tá? Eu acho ele um divo e um bom homem da rainha. Ele fala sobre outra coisa aqui que é muito importante, que eu me arrepiei inteiro lendo pela primeira vez também, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui porque é realmente uma coisa de lore muito extensa. Eu posso estar pensando em fazer um vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam. Ele vai falar aqui também sobre a sucessão de Andor, né? Que vai ressoar muito com o que foi dito pelos latueiros alguns capítulos atrás. Ele fala sobre a guerra também e tudo mais. É muito interessante e eu aconselho que vocês marquem, tá? Se você tá acompanhando o cronograma, você provavelmente leu isso recentemente, então aproveita pra ela marcar, porque é importante e é legal você ter marcado pra você poder revisitar, lembrar e tudo mais, tá? Quando a gente, mais lá pra frente, a questão da sucessão se tornar importante, você voltar aqui pra ler um ponto de vista de toda essa história. Uma frase também que vai ser dita nesse capítulo que me marcou muito e que eu acho que é muito importante, dita muitos problemas que o dragão com D minúsculo, e eu não tô dizendo aqui quem é o dragão, uma coisa que vai ditar muito a forma como o dragão se enxerga, enfim, a forma como ele se porta no mundo, é o seguinte. Essa frase é dita pelo Tom Merrilin durante um dos sonhos que ele tem com o Balsamon. Porque vale salientar que ele tem um sonho mega simbólico, uma coisa assim, sabe? Muito cheio de... Não simbólico, é uma coisa muito cheia de simbolismos e coisas do tipo. E num determinado momento desse sonho, ele tá então carregando a maca do pai dele, né? Igual ele fez lá no primeiro vídeo, quando ele tá fugindo do lugar onde ele morava com o pai dele pra ir até 2 rios pra buscar ajuda, né? Então ele tá carregando lá o pai dele, só que quando ele olha pra trás, na verdade quem tá na maca é o Tom Merrilin fazendo malabarismo com bolinhas coloridas. Olha que absurdo! Olha que loucura esse sonho! E quando ele olha pro Tom, o Tom diz o seguinte, eu vou ler exatamente como tá no livro aqui pra vocês. A rainha é casada com a terra, disse Tom, enquanto bolas coloridas brilhantes brilhavam em um círculo. Mas o dragão é um com a terra, e a terra é uma com o dragão. Eu acho esse sonho muito simbólico também, existem vários simbolismos de toda a situação que tá ali ao redor do Randy, também como ele se enxerga dentro dessas situações. Eu acho que isso diz muito sobre tudo que tá acontecendo dentro da cabeça do Randy, porque vale salientar aqui também, gente, que o Balsamon, ele sabe o que tá se passando na cabeça do Randy, ele sabe qual é a fraqueza do Randy, tanto quanto ele sabe qual é a fraqueza do Perrin e do Matt. Então, ao melhor estilo, sei lá, uma coisa meio Oldham, assim, sabe, nos Relatos da Guerra das Tempestades, ele vai te pegar pelo desejo, ele vai pegar você bem na sua fraqueza, sabe? Ele vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir, ele vai te prometer que você vai estar exatamente onde você quer estar, sabe? O problema de vilões como esse, que na verdade é um grande trunfo que faz com que eles sejam bons vilões, pelo menos do meu ponto de vista, é que eles têm um discurso que é todo problemático, mas muito sedutor. Então, do meu ponto de vista, é assim... pau preto pelo pão doce, sabe? Gosto muito e acho esse sonho também muito simbólico. Mais pra frente, muito provavelmente, quando algumas coisas ali se provarem, a gente vai voltar nesse sonho e eu vou comentar com vocês. Escrevam o que eu tô falando. No último capítulo sobre o qual a gente vai conversar hoje, eu vou só dar uma pinceladinha ali, porque basicamente Matt e Randy finalmente chegam em Caemlyn, as terras da coroa. Caemlyn é basicamente a capital do reino de Andor, então é onde vive a rainha Morghese e é de onde ela exerce o seu reinado. Uma das coisas sobre as quais a Moiraine fala com eles desde antes lá do começo é aquela coisa que eu também comentei com vocês, né? Segue o rio e vocês chegam em Caemlyn, o nosso ponto de encontro é Caemlyn. E como os meninos já estavam de certa confidência ali com o Tom, né? Inclusive não contaram pra Moiraine até agora sobre os sonhos, eles estavam compartilhando essas confidências ali a respeito de tudo que estava acontecendo nos sonhos. O Tom Merrilin acaba falando o seguinte, mano, quando você chegar lá, vá até uma estalagem chamada The Queen's Blessing.
bênção, que eu acho que ficou como a bênção da rainha mesmo no livro, né, em português. Chegando lá, eles vão encontrar o Basil Gill, que é um personagem que eu gosto muito, eu acho ele muito fofo, apesar de algumas coisinhas ali. Ele é meio esquisito, vai. E é assim que os meninos contam pra Basil Gill que eles eram amigos de Tom Merrilin. Esse cara fala, eu conheço esse homem e eu vou ajudar vocês. A partir desse momento, então, eles passam a ficar ali no The Queen's Blessing. E na semana que vem a gente vai conversar sobre todos os desdobramentos e sobre tudo que vai acontecer a partir de agora nesse livro. No mais era isso, pessoal. Tudo que a gente podia falar a respeito desse livro, sobre todos esses capítulos, agora sem spoiler, era basicamente isso. A partir de agora, a gente vai fazer uma breve partezinha com spoiler, então fica aqui o alerta. Agora que vocês estão avisados que estamos na área com spoiler, eu quero comentar duas coisinhas aqui que aconteceram no capítulo 33 e no capítulo 34, respectivamente. São duas coisas mínimas. A primeira delas é no capítulo 33, quando o Matt tá contando então sobre um dos sonhos que ele teve com o Balsamon. Durante a conversa dele com o Randy, ele fala qualquer coisa do tipo, Randy, eles pegaram meu olho. Isso por si só, pelo menos do meu ponto de vista, já é uma coisa extremamente curiosa, porque quando eu tava lendo assim, né, eu leio, aí às vezes eu leio direto, depois faço anotação, às vezes eu vou lendo enquanto faço as anotações, mas enquanto eu tava só lendo mesmo o texto corrido, assim, rápido, eu gritei, nossa, um foreshadowing, já que, né, mais pra frente o Matt vai abrir mão de metade da luz do mundo. Mas aí, cá com os meus botões, eu pensei que na verdade não, talvez não seja exatamente um foreshadowing, tendo em vista que tanto o Perrin quanto o Randy vão também ter sonhos de que o corvo bica o olho deles e eles, enfim, ficam sem um olho. Então não, muito provavelmente não é um foreshadowing, mas é uma coisa que eu achei legal aqui e, enfim, da mesma forma que lá no vídeo anterior a gente falou sobre o Perrin sendo o primeiro a perceber os lobos, né? Ele grita, lobos! Eu achei fofo, agora a gente tá vendo ele aqui como um Wolf Brother, né? E de repente o Matt grita, ah, ele pegou meus olhos, Randy. Enfim, eu achei interessante, muito provavelmente não é um foreshadowing, mas fica aqui um comentáriozinho sobre quando o Matt vai começar a usar tapa-olho. Já no capítulo 34, uma coisa muito interessante, que se eu não me engano, eu não lembro na verdade quem é que conta essa história. Acho que é o próprio Almen Bunt, não tenho certeza. Me fugiu aqui nas anotações. Tem um momento então que o Randy vai ouvir uma história sobre Zael e eles vão mencionar um nome muito importante durante essa história, que é o nome da Tigraine, que caso você não saiba, caso você não tenha lido, mas tá aqui ainda assim ouvindo a nossa história, é o nome da verdadeira mãe do Randy. Isso passa numa frase nesse livro. E sinceramente eles não vão voltar nisso, eu acho que em 2 ou 3 livros, mas o Randy ouve o nome da mãe dele, da verdadeira mãe dele pela primeira vez e ele não dá a mínima, porque ele não sabe disso. Eu achei isso muito legal, é muito louco, né? A gente voltar pra ler essa história depois de tudo que aconteceu, sabendo onde o Randy vai estar, sabendo toda a história da Tigraine, vendo que ela é mencionada aqui, no olho do mundo. O Randy ouve o nome dela e ele simplesmente não sabe. A gente sabe que isso vai ser uma coisa um tanto quanto bastante importante pra ele nos próximos livros, né? No mais era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei pra caramba e eu espero que esse vídeo tenha feito um pouco mais de sentido. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco mais tranquilo aí, pra vocês poderem ver e espero que eu tenha me feito entender melhor, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever aqui embaixo. Vale salientar que aqui nos cards já tem a playlist com todo o conteúdo que foi produzido sobre a Roda do Tempo e caso você queira comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, use o link aqui embaixo na descrição também. O último recado é que eu gostaria de mais uma vez ressaltar que esses vídeos não se pagam e eu faço eles realmente porque eu gosto muito de A Roda do Tempo. Então, se você quer me ajudar de verdade a fazer isso aqui ser possível, ser financeiramente viável, por gentileza, torne-se um membro do Catarse clicando aqui embaixo no primeiro link da descrição, tá bom? catarse.me/umbookaholic. No mais era isso, pessoal. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. Pop, eu vou ter que abrir aqui a janela. Tá impossível. Tá muito quente. Eu vou abrir aqui, mas eu vou colocar o guaxinim. Tava impossível. Impossível de lidar com calor.